Olá, meu nome é Wellen Tamara Paniago Crista, essa é a matéria de saúde de comunidades tradicionais e eu vou falar sobre os extrativistas. Vou aumentar a tela aqui e também chuviscadinho no cabelo, porque eu escolhi tampar a parte de trás para não precisar ver o que tem, mas então vamos começar. Esse é o conceito da comunidade extrativistas. Eles são encontrados por todo o Brasil, principalmente na Amazônia e no Acre. Eles usam o extrativismo para extrair os recursos naturais que a terra oferece por meio da coleta manual ou de máquinas. Trata-se de atividades econômicas mais antigas do ser humano, desde quando eram nômades, sendo praticada até hoje na atualidade. E para muitos, eles usam essa extração como seu modo de viver, seu financeiro, e que ajuda ele e toda a família. Eles plantam na roça, criam pequenos animais para venda e para a própria alimentação. E esses extrativistas vêm contribuindo para a preservação da natureza e das florestas do Brasil. E lá na Amazônia mesmo, eles são beneficiados diretamente e indiretamente, beneficiando assim milhares de famílias, além de conservar o sistema oncológico, ecológicos ambientais. Para eles que vivem lá nas florestas da Amazônia, eles são responsáveis pela castanha do Brasil, que chega em todos os mercados. É uma coisa bem bacana. E existe 3 tipos de extrativismo: o extrativismo vegetal, mineral e o animal. O extrativismo vegetal consiste em recolher frutos, madeira e raízes da natureza. Também é possível retirar resina e o látex de certas espécies de árvores, que serão transformados em ceras e borrachas respectivamente. Só não podemos confundir eles com os agricultores, né? Que eles recolhem isso diretamente da natureza, que nasce de forma espontânea e que não são culturados pelos seres humanos. Já o mineral é a atividade econômica que extrai minério do solo, dos rios e dos mares. O mais importante são o ferro, petróleo, manganês, bauxita, níquel, além da prata e do ouro. E já esses, quando eles fazem esse minério, esse extrativismo, costuma ser difícil voltar ao normal depois que acontece, porque a sua paisagem natural não volta ao normal tão fácil. Agora, o extrativismo animal se resume na caça e na pesca. Por motivos econômicos, a caça animal é proibida em vários países, porém aqui no Brasil é liberado para aqueles que vivem disso, que são as comunidades tradicionais, que usam isso para o seu ganho, como alimento e para a sua finança também. O extrativismo no Brasil. As atividades extrativistas é extremamente importante para a economia brasileira, pois o minério de ferro e o petróleo é um dos grandes produtos de exportação para o país. Também o extrativismo é vital para as comunidades na Amazônia e no Nordeste, pois elas dependem diretamente do extrativismo vegetal para a sobrevivência. As características: a localização deles: floresta amazônica, caatinga, cerrado, mata atlântica, pampas, pantanal, litoral brasileiro. A situação atual: na Amazônia, as reservas extrativistas
extrativistas cobre uma área gigantesca de hectares, representando 4,8% da Amazônia legal e 19% da UCS da Amazônia e 8% das florestas da região, beneficiando 1.500 pessoas. As famílias, a população rurais de Salvaterra e Bragança seriam respectivamente de 1.900 e 9.700 de famílias. No entanto, no Acre tem aproximadamente 5.000 famílias. Os padrões de saúde e segurança no trabalho do extrativismo. Os padrões de saúde e segurança do trabalho aplicados à atividade extrativista é o tema ainda pouco explorado pela literatura acadêmica, devido a uma parte à ausência de regulamentação pública específica e à falta de demanda da parte dos usuários. Há ainda convenções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, para duas das outras atividades extrativistas, e da saúde e a segurança da mineração e os padrões trabalhistas para a pesca. No primeiro caso, trata-se de uma convenção para proteger a representação dos empregados frente à empresa mineradora. No caso da pesca, quase todos os 54 artigos da convenção tratam-se de condições de trabalho em embarcações. Alguns trabalhos discutem as condições de trabalhadores informais nas indústrias. Entretanto, não existe uma regulação da Organização Internacional do Trabalho para atividades de pequena escala de substância informais em áreas rurais que envolvam o manejo de florestas. Um dos problemas do SUS e a fragilidade da atenção básica à saúde é a que acaba sobrecarregando os hospitais com casos que poderiam ser resolvidos nos postos de saúde pela equipe de saúde da família. Porém, com a nova portaria do Ministério da Saúde, terá condições de ampliar as equipes de profissionais voltadas ao atendimento nas comunidades de RESEX, que significa a reserva extrativistas. O número de agentes comunitários de saúde, que eram de no máximo 12 por equipe, dobrou para 24. A quantidade de auxiliares ou técnicos de enfermagem triplicou de 4 para até 12 por equipe. E o único microscopista agora faz parte de uma equipe de 12. Para o trabalho de saúde bucal, o recurso assegurado pela portaria praticamente dobrou, aumentou de 50 mil para 90 mil por mês. As normas regulamentadoras de SST no Brasil, que é a Saúde e Segurança do Trabalho. A regulamentação existe no Brasil para SST, está presente em leis, decretos, portarias, instrumentações, normativa do Ministério do Trabalho e Emprego, convenções da OIT ratificadas pelo Brasil e nas normas regulamentadoras, as chamadas NRS. Estas estabelecem os requisitos técnicos e legais sobre os aspectos de segurança e saúde ocupacional para amplas variedades de atividades. Por essa razão, este estudo as atualizou para confrontar as condições de trabalho dos coletores de sementes com situações propostas pelas normas. Essas são as normas reguladoras dos extrativismos, que de um lado tem as normas e do outro a adaptação do extrativismo. Os equipamentos de proteção individual que ele precisa, que é luva, bota, protetor solar, chapéu, aí as atividades de transporte, de sacas, limite de peso, percurso, levantamento, transporte e descarga de materiais, o peso, o percurso que essa pessoa vai levar, e tem outras condições também que eu não vou ler todas. Aí essa é a natureza dos riscos que essas pessoas passam em relação a isso, que é o calor, espinhos,
objetos cortantes, que é quando eles sobem em árvores ou utilizam materiais para poder fazer a sua extração. Aqui tem um resto. Os transportes que eles usam, o risco de afogamento e naufrágio. Então, os cuidados que eles devem ter. Com relação ao risco de ferimentos ocasionados por espinho, o uso de luvas ou mangas de proteção reduz significativamente os perigos de lesões provocadas por materiais perfurantes, protegendo os membros superiores. Orientar-se ainda o uso de protetor solar nas áreas expostas ao sol e o uso de chapéu de palha, de abas largas e de cor clara para a proteção da cabeça, além do uso de camisa de manga comprida. Dentre as operações do manuseio de carga, no caso do transporte dos sacos com a coleta, aquele tipo de levantamento que em geral solicita a coluna lombar. Para evitar as lesões nas regiões, sugere-se utilizar a técnica que deve ser posicionar os pés corretamente, utilizar os músculos das pernas e não os das costas, manter o dorso plano, manter os braços juntos ao corpo, posicionar corretamente as mãos nas cargas e utilizar o peso do corpo. E o uso de alguns instrumentos do transporte de carga, tal como o animal da carga ou um carrinho de mão, para fazer o transporte dos sementes do local da coleta até os polos de armazenamento. Pode amenizar os problemas relacionados ao manuseio de carga, pausas durante a coleta, evitar fadiga demasiada por parte dos coletores. Essa pode vir a ocorrer em local protegido de chuva e sol. Essas são algumas referências que eu utilizei, tentei ser o mais breve possível, porém eu acho que eu gastei muito mais do que deveria e desde então é só.